Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. O Museu das Culturas Indígenas é a nossa Tava. Tava em Guarani pode ser traduzida como Casa de Transformação. Sejam bem-vindos! Hoje nos encontramos neste episódio para conversar com Cristino Yapichana. Se apresente para nossos ouvintes. Bom, olá para todos, eu me chamo Cristino Yapichana, sou desse povo, normalmente colocamos o nome do povo para que a gente tenha uma identificação melhor. Meu povo é um povo lá de Roraima e mudei para o Rio e depois São Paulo, sou escritor, também um contador de histórias e passei pela música também, então eu gosto de estar no meio, nesse movimento que as muitas artes fazem, então eu ando nesses caminhos. Hoje é o lançamento do seu livro aqui no Museu das Culturas Indígenas, né? Terra, Rio e Guerra, a sina de um curumim. Cristino, poderia contar para nossos ouvintes sobre a história e para qual público é destinado esse livro? Eu escrevo para crianças e jovens, especialmente. Esse é para criança, pré-adolescente. É uma história de um menino que deve ter aí uns 10, 11 anos. É o momento que ele está fazendo, que ele já começa a fazer as armas dele, já arma valendo, não é mais aquelas arminhas de brinquedo, ele já brincou muito, então ele agora aprendeu a fazer a flecha com algumas pontas diferentes, porque os bichos também são diferentes, e é para uma caça já real. Então, esse menino, quando ele faz isso, ele vai passar por um ritual que é aquele ritual para rapaz, já para caçar mesmo, já fazer parte da vida dos homens, preparar para uma família. Então, ele precisa ter vários conhecimentos práticos para manter a família e também para a própria existência, né? Sobrevivência. Então, isso, quando ele tem chega nesse momento, ele já consegue ler o tempo, se vai chover, se não vai chover, já consegue ler a lua, a coisa do vento, consegue ler alguns pássaros que estão migrando, então ele vai saber quanto tempo a chuva está chegando, consegue fazer muitas leituras das coisas práticas. Então ele está nessa fase, esse menino. Como você constrói seus personagens? Eu acredito que eles se constroem. Eu não penso assim que o autor ou receptor seja aquele que direciona as histórias, mas as histórias elas, elas se manifestam, se materializam, ela tem um tempo dessa maturação dela e às vezes o que a gente escolhe é um tema, e aí você precisa pesquisar muito, muito, muito. Então, esse trabalho fala sobre guerras antigas, né? Entre povos. Então, você precisa entender como é que funcionavam os povos, como é que eram as negociações, os tipos de armamento que cada um tinha, como é que é o jeito de vida, como é que é essa coisa de território, como é que eles respeitam o limite do outro, como quem é inimigo, quem é aliado, então como é que se trabalha tudo isso. Então, esse rapaz, ele está nessa experiência de passar para um outro nível. Esse outro nível significa que quando ele estiver lá pelos 13, 14 anos, ele já está na época com os ensinamentos, com as experiências que teve com os caçadores, com os pescadores. Então, ele já sabe o mínimo para passar uma noite no mato sozinho, para ele caçar sozinho. Então, ele começa a conhecer as formas de como
os bichos, o comportamento dos bichos, aonde estão, horários que costumam sair, o que gostam de comer. Então, nesse momento que ele está, tudo isso precisa se entender. Eu tenho uma vivência de floresta amazônica, dos campos naturais de Roraima. Então, isso para mim, quando eu falo uma personagem dessa, esse garoto, eu falo muito do que eu vivi. Então, isso facilita, mas há coisas que, outros temas que você precisa pesquisar muito. Livro, a internet, conversar com pessoas que têm essa experiência. Então, para que você escreva ou receba uma boa história, você precisa ter muito conhecimento. Depois você não usa nem 10%, 5%, mas quanto mais conhecimento você tem, mais probabilidade da história vir se desenvolvendo, se materializando da forma poética, de forma com muito simbolismo. E ela precisa ser aquela história que não precisa ser somente não estou falando somente de história, mas pode ser uma pintura, pode ser um cinema, pode ser o sabor de um alimento. Ela precisa, quando alguém vê, lê, sente o sabor, te chama para você ter se aprofundar um pouco mais naquilo, você ter uma imersão naquilo. Então, escrever é um trabalho bem delicado, de muita sensibilidade, e que a história precisa do seu tempo também. Tem história que tem 20 anos, tem história que sai numa noite. Então, tudo isso eu entendo e prefiro ser um receptor. O que te ajuda a se concentrar enquanto escreve? Em que ano foi publicado o seu primeiro livro? E quantos livros você já lançou? Música. Alguma específica? Depende da história. Uhum. Tem músicas que são instrumentais, tem a história, quando eu estou nesse processo, eu procuro músicas que tenham alguma ligação, seja melódico, rítmica, seja poética. Eu preciso de uma música que encaixe. Se encaixar, fica uma perfeição, fica uma coisa assim magnífica de você. É como se você flutuasse e tá indo, sabe, sendo guiado, sem Hum, esforço, sem nada. Mas é difícil encontrar uma música que case com aquela temática, com aquele personagem, é, é muito parecido com filme, né? Você tem um filme, tem diversos personagens, mas cada um tem uma trilha sonora. Então você precisa achar uma trilha sonora para aquele personagem, para poder fazer sentido, senão não vai fazer sentido. sim, Entende? Se você tira a música do filme, acabou o filme. Não sim. vai entender nada. Então tem Perde tudo toda a isso. ação. O fato de eu ter passado pela música, ter estudado música, depois eu passei pelo cinema, entendi um pouco mais e agora estou escrevendo, que hoje eu considero minha profissão, tudo isso me ajuda e a música é fundamental para isso. Há textos que eu prefiro o silêncio, mas há histórias que só saem com música. Quando eu ouço a música, ela vem. O Cão e o Curumim é meu quinto livro. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti. E o quarto livro foi o Boca da Noite, que ganhou o Jabuti em 2017. Em 2019 foi o Cão e o Curumim. Mas o Cão e o Curumim demorou uns 5, 6 anos nessa construção. E havia uma música que eu ouvi muitas vezes, seguidamente. Então, se eu passasse o dia inteiro, era só ela o dia inteiro. E aí não enjoa, não tem nada disso. Por quê? Porque ela casou. E todas as vezes que eu vou, estou escrevendo a segunda história do Cão e Curumim, e todas as vezes que eu penso, a música vem até primeiro que ela. Mas eu tenho que esperar, por exemplo, o tempo dessa história falar, vamos fazer agora. Enquanto isso, outras acontecem. Foi em 2009,
um livro chamado A Onça e o Fogo, ilustração Elton Faustino. Foi a primeira história minha publicada, a primeira ilustração dele também, para um livro. E foi feito pela editora Manoli. Ele teve uma premiação do concurso Tamoio, a história antes, né? E foi em 2009. Hoje eu tenho. Depois eu fui publicar em 2014, e aí vim publicando. Hoje eu tenho 11 livros publicados sozinho. E o livro mais importante da carreira, assim, é o Boca da Noite. Boca da Noite é um livro que tem talvez mais de 10 prêmios, e prêmios importantíssimos no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, ele foi o primeiro livro de autor indígena a ganhar os dois prêmios mais importantes de 24 categorias, que é da FNILIGE, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Uau! uma seção do IB, que é uma organização internacional, já vamos falar dele, a seção Brasil especializada em infantil e juvenil, como eu falei. Então, as premiações mais importantes, é melhor livro para criança e melhor ilustração. Então, em 2017, ele chega e ganha os dois prêmios. E aí abre. Até então, nós concorríamos como recontos. Então, ele quebra isso. Aí, em 2017, ele ganha o prêmio Jabuti, ganha o selo altamente recomendável, entra no catálogo de Bolonha, é traduzido por sueco dinamarquês, vou à Suécia fazer o lançamento no Salão de Gotemburgo como escritor homenageado da feira, o representante brasileiro oficialmente. E 2018 ele entra na lista do IB, que é uma organização que foi feita após a Segunda Guerra Mundial, para incentivar a leitura e também a criação, publicação de livro infantil e juvenil no mundo. Então, há sessões em talvez 100 países. Então, cada 2 anos é feito uma seleção de cada país, de um escritor, um ilustrador e um tradutor vivo que a obra mereça entrar nessa lista, Hã. os melhores do mundo, né? Então, em 2018 foi escolhido Boca da Noite, eu como escritor brasileiro. Eu fui Uau! à Grécia para receber a premiação. Mas em 2018 ele também recebe o selo mais importante da literatura infantil e juvenil do mundo, que se chama White Heavens, na Biblioteca de Munique. E em 2018 ele concorre ao prêmio Peter Pan, a versão sueca. Era o único livro da América Latina concorrendo com Alemanha, China, Holanda, Canadá, França e Estados Unidos. Quais são as suas expectativas para a programação de hoje no Museu das Culturas Indígenas? Eu estou feliz em estar aqui, convidado, né, do museu. É importante que haja, de fato, essa diversidade de indígenas fazendo trabalho aqui. São Paulo é o lugar onde tem mais representantes indígenas de povos diferentes, e é importante que a sociedade brasileira conheça essa diversidade, porque estamos muito distantes, os povos indígenas estão muito distantes da sociedade brasileira, e por muitas razões. Uma delas é a própria literatura, quando seja documento, seja escrito de ficção, sempre a literatura ou a pintura tratou os indígenas como aquele distante, aquele ser folclórico, e aí acrescenta o preguiçoso, o sujo, o selvagem Primitivo. e tudo mais. Sim. E vem o cinema também, reforça isso, os políticos reforçam isso o tempo inteiro, o fazendeiro, os plantadores, o agro reforça isso o tempo inteiro, o que é terra, e eles estão destruindo o planeta e culpando os indígenas. Então, ter a oportunidade de mais representantes indígenas que tenham também um conhecimento, não apenas um conhecimento
tradicional do seu povo, Esse é o caminho. mas um conhecimento de como o mundo Auetel, funciona, obrigada, como a política Cristino, funciona. gratidão por essa Isso é conversa, esse importantíssimo diálogo. para que os Seja muito ouvintes bem-vindo aqui no tenham uma museu. compreensão Obrigada. melhor do que são os povos indígenas, do que representam para o país, desde da fundação, como são tratados, e que, mais importante que isso, que compreendam que pertencemos a essa mesma humanidade, não a outra. E como tal, precisamos nos respeitar como gente, que somos pais, somos avós, não muda, o jeito de fazer menino é o mesmo, o jeito de nascer também é o mesmo, os remédios são os mesmos. Então, as capacidades, especialmente, que tratam a gente como um povo inferior, não. Conhecimento está aí, quem busca vai ter, e é importante que a sociedade não indígena conheça um autor com essa envergadura de premiação e entender que qualquer um outro indígena tem as mesmas possibilidades de qualquer pessoa. E qualquer um dia desse a gente vai ver um indígena pilotando um foguete aí para ir lá para a Estação Espacial Internacional. E que não é para se achar uma coisa extraordinária. Não, por quê? Porque o foguete foi feito para a gente utilizar. Não é um bicho que domina, entende? Não foi feito por um bicho. Quem é feito por um bicho é por um bicho. O que seria extraordinário se um macaco, uma onça pilotasse um foguete, imaginou? Ou então escrevesse uma história, publicasse. Ah, quem publicou? Uma onça tá ali, imagina. Isso é para se admirar. Agora, uma pessoa como outro, um igual, não. Então não importa onde nasceu, como viveu, o jeito de estar e ser no mundo é igual. O que importa é a mensagem que você vai levar para o mundo, né? O Museu das Culturas Indígenas é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Organização Social de Cultura Acampo Ortinari, em gestão compartilhada com o Instituto Maracá e Conselho Indígena Timirim, que conta com representantes indígenas do Estado de São Paulo.